Boa noite, eu sou a Sandra Piscitelli e estou aqui no Teatro Rival Petrobras para conferir, junto com a equipe do Entrevistar, essa banda com esse show maravilhoso de Renato e seus Bluecaps. Boa noite, nós estamos aqui com os fundadores da banda Renato e seus Bluecaps. Esse, à minha direita, é um Renato. Boa noite, Renato. Tudo bem, Sandra? Boa noite. Obrigado aí por essa entrevista. É sempre bom, né? Falar que o Renato Sobrequer está aí. Claro, muito importante. A princípio, eu queria saber como é que a banda iniciou, como é que ela começou, né? Eu vou tentar resumir, Sandra. Existia um programa na Rádio Marinho de Veja, tem gente que nem ouviu falar nisso, mas era um programa chamado Hoje é Dia de Rock. E muita gente começou ali, muita gente. Eu vou citar alguns que começaram, né? Nós começamos ali, o Erasmo começou ali, o Roberto Carlos dava umas chegadinhas lá também. O Tony Tornado, que ele fazia mímica também, só que ele usava o nome de Tony Checker, em homenagem ao Chubby Checker, que ele fazia mímica de Chubby Checker. O Cid tinha a banda Silver Boys também, que participava desses concursos. E o Renato Sobrequer também. Nós começamos ali, eu, pelo menos da minha parte, eu fazia aquilo ali porque todo cara da minha idade, 17 anos, 18, queria participar do movimento do rock, né? O rock, naquela época era o rock americano, Elvis Presley, Little Richard, todo mundo queria ser Elvis Presley. E eu também, meus irmãos também. A gente foi ali mais para brincar, fazer mímica, só que nós levamos uma vaia, assim, uma vaia ensurdecedora, porque nós fazíamos mímica muito mal, e tinha conjuntos de mímica maravilhosos que participavam. Então nós levamos aquela vaia e 2 meses, 3 meses depois eu voltei lá, já decidido a fazer ao vivo, em vez de fazer mímica, fazer tocando ao vivo. E foi ali que nós nos encontramos, nós ganhamos o concurso e depois ganhamos o melhor do mês, e aí o prêmio era aí no programa do Chacrinha, na TV Tupi. No programa do Chacrinha eu conheci o Nazareno de Brito, que nos deu a primeira oportunidade de gravar um disco, Twist. O Renato Sobrequer, Cleide Alves e Reinaldo Raiol, eram 3 artistas. Alô, minha gente! Alô, galera! Vamos reviver momentos que jamais serão apagados de nossas lembranças. Esses caras fazem parte de uma linda história, de uma época romântica, sem violência, sem drogas, mas principalmente uma época em que se fazia a boa música, o bom rock and roll. Rock and roll do qual eles são pioneiros no Brasil. Para que todos dancem, cantem e façam parte desse momento histórico, com vocês, Renato e seus Bluecaps. Quero ouvir! E ali eu comecei a conhecer pessoas. O Chacrinha foi o primeiro que te deu oportunidade, assim, em termos de programa? Na Rede Tupi, no caso, né? Na televisão sim, mas quem nos deu a grande oportunidade da nossa vida foi o Carlos Imperial. Esse aí é impagável, jamais eu vou pagar o que
o que o Renato Sobitschek deve ao Carlos Imperial. E não é só nós não, tem muita gente boa que deve muito ao Carlos Imperial. Mas o Chacrinha é porque era um prêmio do quem tirasse primeiro lugar no Hoje é Dia de Rock, cantava lá no programa do Chacrinha. E mal ou bem ele abriu as portas para nós, porque no cenário, era um cenário de uma boate, assim, com várias mesas, e numa das mesas estava o Nazareno de Brito, que era o diretor artístico da Copacabana Discos. E ele pegou e nos deu a chance de fazer esse primeiro disco. Foi muito bom, muito legal. Somente vocês agora, hein? Fazer banha, brisa, quero ver. Saudade. Como era o nome desse primeiro disco, você lembra? Twist. Twist. Era uma capa com a menina, na época era Saint-Tropez, a menina com a barriga de fora, com aquela calça muito bonita. Na época a gente ficava doidinho. Eu queria até conhecer essa modelo, mas não conhecia. Não deu para conhecer, né? Não, não deu. Mas existe uma música que até hoje está nas paradas, né? E você vai dizer pra gente qual é a tal... Não, porque você está dizendo que são as mulheres, né? Aquela menina que você queria conhecer. Sim. Aí quis o destino que depois, em 1964, que nós já tínhamos ido para a CBS, através do Roberto Carpo, nós gravamos Split Splash, tocando guitarra, e a CBS gostou da gente, contratou, e a gente saiu da Copacabana e foi para a CBS. Gravamos um compacto lá que não aconteceu muita coisa e depois fizemos um LP. Quando já estava no final do LP, no final já estava na fase de mixagem, o Carlos Imperial chegou com uma história muito longa, ele chegou com um compacto de Beatles. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Ele falou, cara, canta essa música, vê se vocês cantam essa música amanhã, porque esses caras estão estourados no mundo inteiro, já vão estourar aqui. E nós fizemos uma letra para cantar na televisão. O sucesso foi tão grande essa música no programa da TV Rio, que ele chegou depois do programa e falou assim, quer um conselho? Bota essa música no disco. Porque até então a música que pelo menos eu acredito, todos nós acreditávamos, era o Gatinha Manhosa, porque foi exatamente na transição, quando o Erasmo Carlos estava saindo do Renato Sobitschek, e nos deixou assim para fazer carreira solo, e o Erasmo tinha deixado o Gatinha Manhosa para a gente. Depois, mais tarde, ele acabou gravando. E tinha o Negro Gato, que era outra que a gente apostava, que é uma música do Getúlio Cortes. Ele é conhecido como Negro Gato até hoje, mas aconteceu que nenhuma dessas duas músicas fizeram sucesso com a gente, porque o Menina Linda foi um sucesso nacional, assim, a coisa de primeiro lugar, e naquela época uma música durava muito tempo na parada. Existe por aí
Cid, o que vocês levaram desse som para fora, para o exterior? Você pode falar um pouquinho, se vocês tiveram algum trabalho fora? Nós temos muitos trabalhos nossos que foram lançados lá no exterior. Apesar de que nós somos uma banda que a nossa grande especialidade é Brasil. Olha, eu acho que, eu não sei, né, Renato, se tem algum artista que conhece tanto o Brasil, e não foi porque a gente forçou a barra, não. O Brasil realmente abraçou muito ao Renato Serbolukep. Abraçou tanto que a gente teve até a oportunidade de fazer mais trabalho no exterior, e devido à nossa agenda, que era muito intensa no Brasil, a gente foi deixando. Tivemos, claro, tanto aqui na América do Sul como nos Estados Unidos, a gente esteve fazendo show lá, mas eu acho que a gente fez menos do que talvez até muita gente pensa em função da agenda nossa nacional. E nós gostamos muito de fazer show no Brasil. É um negócio muito legal. E até porque, se não for para fazer fora do país, numa coisa legal, acho que, né, Renato, quantos convites nós tivemos, e a gente deixou de ir porque não era uma proposta, talvez, que, sabe, dentro do que nós fazíamos aqui, fazer lá, entendeu? São tão brasileiros que até o Roberto Carlos teve uma participação importante, né? Dá para você contar um pouquinho do que o Roberto... Eu acho que o Roberto é um cara que a gente adora, amigo, importantíssimo, uma figura talvez mais importante, mas ele não participou, nós é que participamos na carreira dele, porque nós tocávamos nos discos do Roberto Carlos, não só nós, o Figures, Youngster, então a gente fazia o rock and roll. Mas se você me permite, eu queria fazer um adendo que o Cid está falando aí. A CBS, que era a nossa gravadora, a escala de venda da CBS era a seguinte, nos anos 60. Primeiro lugar, Roberto Carlos. Segundo lugar, vinha o Renato Serbolukep. Terceiro lugar, aí vinham as outras pessoas da Jovem Guarda. Eu tenho, hoje em dia, não é um choro, reclamação, não é nada, mas hoje em dia que eu sou um cara que amadureci muito, hoje eu vejo os porquês de certas coisas, que você fez essa pergunta muito pertinente sobre a carreira internacional. E eu vou dizer uma coisa a você, a CBS nunca fez mesmo com toda a vendagem que nós tínhamos, a CBS nunca fez um disco em espanhol com a gente. Ela nunca fez um disco em inglês para entrar no mercado. E a gente não ligava para isso, porque, como o Cid falou, graças a Deus o Brasil, a gente cobria, o Brasil já se bastava. Mas mesmo assim, nós tivemos algumas vezes no exterior para outras coisas. Por exemplo, eu estive na América do Sul, Assunção, Montevidéu, Argentina. Então, quando eu andava na rua, passava sempre um cabeludo e ficava olhando, você era o Renato? Então as pessoas gostavam do nosso trabalho em português. Então eu acredito que se nós tivéssemos feito, se a CBS tivesse tido cuidado que ela teve, por exemplo, com o Roberto, que sempre gravou em espanhol, italiano, inglês, com o Renato Serbolukep, talvez a nossa carreira tivesse sido mais alavancada em termos de exterior. Mas não é choro, não. Mas explica mais ou menos o porquê da gente não ter feito poucos shows nos Estados Unidos, por exemplo. Fizemos pouquíssimos, mas é por isso, é questão política mesmo.
Bom, mas continuando durante esse período de 80, de 70 para cá, tem alguma história assim relevante, algo que tenha marcado essa trajetória histórica de gerações, né? Porque vocês atravessaram gerações, né? Foi uma coisa assim que eu tenho hoje amigos de 25 anos que cantam, menina linda, né? Então, A história é que, como a gente atinge muito a família, então a gente tem história assim, tipo, um cara que pediu para a gente cantar uma música porque a que foi namorada dele estava, entendeu? Isso numa cidade que estava no salão, casado, ele também casado, ele falou, mas a música que vocês gravaram, uma música, no caso, sei lá, aleatória, vamos falar, foi Playboy, era uma música que era a nossa música, e vocês, peço para vocês cantarem, coisa e tal. em homenagem, né, naquele então, momento. O cara chega e fala que, pô, chegou na hora que passou, quem canta, dançando, ele passou perto e falou, lembra, aí ela ficou toda... Então a gente tem muito esse tipo de história, depoimentos de pessoas que têm uma música que marcou a vida. Isso naquele momento que estava namorando e de repente o cara está casado, feliz com a mulher dele, mas aquela música marcou, não tem como, né? Então, tem muitas histórias desse tipo assim, né? E é sempre, como eu te falei, uma história que tem a ver com a família, com essa renovação que acontece na nossa carreira automática. Deixa uma mensagem pra gente, por favor. A mensagem que eu posso dizer é essa aí, agradecer, é de agradecimento. Porque quando você passa de 50 anos de carreira e você vê as pessoas ainda, entendeu? Se esforçando para ir a um show, e essa renovação que nem acontece, mas aquele fã que é lá, entendeu? Que acompanha muito, né? E tem que agradecer por ele indicar a gente para outras pessoas e fazer essa coisa, entendeu? Acontecendo, se renovando, mas aí tem que agradecer sempre essas pessoas que começaram esse carinho com a gente lá atrás e continuam até hoje. Obrigada, Cid, obrigada. Renato, você é imortal, né? Quem Acho dera. que continua. Nós todos somos. Renato e seus Blue Caps continuam. Deixa uma mensagem pra gente, por favor. Queria deixar, Sandra, primeiro a mensagem para vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. E agora, a mensagem que eu queria deixar para o público que está nos assistindo é que nem sempre, olha bem o que eu vou falar, nem sempre o artista que não está na mídia, não está com a cara na televisão, nem sempre ele está parado. Muito pelo contrário, ele quando tem um público considerável, ele trabalha muito por esse país afora, que é o nosso caso. Graças a Deus, a gente está sempre num ponto do país, ou no Nordeste, ou no Sul, ou no Norte. Essa semana a gente está no Rio, outra semana também. E nem sempre aqueles que não estão na mídia estão parados. Nós estamos trabalhando muito, graças a Deus, e devemos isso tudo a vocês, que são o nosso público. Queria deixar um beijo carinhoso a vocês todos. Obrigado aí. Estamos aí na luta. É isso, gente. Eu também amei estar aqui com eles. Muito obrigada, Cid. Tá. Renato, obrigado. Posso te dar um beijo? Você é uma paixão. Como é que você adivinhou que eu ia pedir? Você queria? O que você queria mesmo beijar? Queria. Uma maravilha. Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Até a próxima.